Boa noite a todos, eu sou a estagiária Laura e eu trabalho juntamente com o professor Patrício e juntos nós lecionamos a disciplina de Ciências na Escola Municipal Professor Félix Leitão. Essa escola ela fica localizada na cidade de Teresina, no bairro Porto Alegre. Bom, e a série que a gente vai trabalhar hoje vai ser o 9º ano da turma de EJA. E o assunto que nós vamos trabalhar vai ser a respeito das mudanças climáticas, o efeito estufa e o aquecimento global. Bom, hoje a gente vai entender um pouco a respeito de cada um deles. Vamos ver primeiro a respeito do efeito estufa. Vocês sabiam que o efeito estufa ele pode ser do bem? Mas como assim, professora, que ele pode ser do bem? O efeito estufa, ele é considerado do bem sim, mas o problema é que ele está sendo ocasionado em grande excesso. Tudo isso devido às ações humanas que estão agravando esse efeito. Uma coisa que era para ser inofensiva para a gente está uma coisa bem perigosa e acaba prejudicando a saúde do nosso planeta. Bom, então vamos entender mais ou menos o que seria o efeito estufa. Bom, o efeito estufa ele é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida. E ele também é responsável por existir vida no nosso planeta, porque como ele mantém a nossa Terra aquecida, é possível que a Terra se torne habitável. Porque se ele não existisse, a temperatura da Terra seria muito inferior e não seria possível a presença de vida humana nela. Bom, os gases que nós temos no efeito estufa, eles vão funcionar como uma espécie de cobertor natural que vai impedir que o calor que tenha na Terra ele se dissipe e ele vai manter com que a Terra continue aquecida. Mas nem todo gás ele vai provocar o efeito estufa. E nós podemos comparar o efeito estufa também como um processo que ocorre em uma estufa de plantas, por exemplo. Ele também é um bom representante para a gente entender como é que ocorre o processo do efeito estufa. Que o calor vai vir, né? E a estufa vai impedir que ele se dissipe, que fique lá para ajudar nas plantas no seu processo de fotossíntese. Bom, mas nós temos gases que provocam o efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, que é o CH4. O seu uso em excesso acaba provocando o aumento do efeito estufa, acaba tornando ele algo nocivo para o ser humano. E quem piora o efeito estufa? Bom, quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem. Eles fazem com que esses gases se aumentem e faça com que esse processo todo acabe se desequilibrando. Sendo o gás carbônico o maior vilão para o efeito estufa. Bom, e quais são as práticas que pioram esse fenômeno? Quais seriam as práticas humanas que agridem tanto esse fenômeno? Como o desmatamento, as queimadas, os depósitos de lixo e a queima de combustíveis fósseis. Como a gente pode ver aqui no nosso mapa mental que foi colocado aqui no nosso slide. Os fatores que pioram o aquecimento global no nosso planeta. Nós temos o desmatamento, o depósito de lixo, a queima de combustíveis fósseis, as queimadas e também o aumento das indústrias vem agravando muito esse fenômeno.
o efeito estufa no nosso planeta. Bom, e com esse aumento vem gerando consequências assim catastróficas para o nosso planeta, o que acaba prejudicando a saúde não só dele, mas também a nossa saúde. Bom, e as consequências que esse efeito causa o aumento do aquecimento global, enchentes, significa fenômenos também como furacões, alterações climáticas, o degelo das calotas polares, que também é uma das ações que agrava muito, e com o derretimento dessas calotas polares acaba ocasionando as enchentes, as desertificações, entre outros inúmeros fatores que vêm agravando esse efeito. Bom, mas a gente pode fazer a nossa parte para contribuir, para fazer com que esse processo não venha a se aumentar cada vez mais e fazer com que a gente possa prolongar a vida do nosso planeta. Mas como é que a gente vai fazer para combater esse processo? Bom, uma boa alternativa que a gente pode fazer é investir em fontes de energia limpa. Podemos utilizar energia eólica, a energia solar, que vemos em grande abundância, principalmente na nossa região, o Nordeste. Então resta o ser humano explorar essas fontes de energia cada vez mais, mas também tem a questão de recursos que se envolvem nisso. Porque mesmo elas começando a ser uma fonte de energia que está vindo a ser sendo utilizada em um número considerável, mais ainda, para ocorrer o uso dessa energia tem um custo que isso também envolve várias ações do governo para a questão de diminuir o preço o custo que vai ter, porque tem um gasto, mas vale a pena investir em uma fonte de energia limpa, porque não só vai ser benefício para nós, mas também para o nosso planeta. E também temos que investir no reflorestamento, que, como a gente viu, o que piora o efeito estufa são o desmatamento e as queimadas. Então nós temos que fazer o oposto, fazer o reflorestamento, plantar árvores, não só árvores que promovam uma sombra, mas também árvores frutíferas que possam vir a ir reduzindo esse fenômeno aos poucos e venha a colaborar, a melhorar a saúde do nosso planeta. O importante é sempre cada um fazer a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, vamos sim obter resultados. Ok, até aqui? Então vamos continuando. Bom, agora vamos falar a respeito do aquecimento global. O aquecimento global, ele refere-se ao aumento da temperatura do planeta, causada principalmente da concentração de certos gases atmosféricos, tais como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nítrico e os clorofluorcarbonos, que são os conhecidos como CFC, ou gases relacionados com o efeito estufa da atmosfera terrestre. Bom, o aquecimento global, ele provoca mudanças climáticas no nosso planeta. E isso vem acontecendo porque o ser humano vem intervindo nesse fenômeno com ações bem nocivas para nós e que acabam intensificando esse fenômeno, tornando ele bastante prejudicial para a gente. E a previsão que se tem é que, se isso não mudar, é que a temperatura da Terra venha aumentando cada vez mais.
E isso vai se tornar um lugar, podemos dizer assim, insuportável de se viver, porque o ser humano não está adaptado a aguentar altas temperaturas. Bom, mas foi aquilo que a gente falou lá na parte do efeito estufa. Cabe a cada um fazer a sua parte para que isso não venha a acontecer. Bom, e o que originou o aquecimento global? O aquecimento global ele vem desde muito antes de toda essa revolução tecnológica. Ele vem lá do período da Revolução Industrial, que ele já vem começando, que quando começou o processo de criação das indústrias, começou toda aquela revolução tecnológica também naquela época, no século XVIII, na Inglaterra. Então, desde esse processo todo, que vem se aumentando, vem se intensificando esse processo do aquecimento global. E quais são as consequências que esse fenômeno traz? O aumento da temperatura da Terra pode trazer consequências diversificadas e complexas para o nosso planeta, além de danos irreversíveis para a humanidade, que foi o que eu mencionei anteriormente. Alguns efeitos do aquecimento global já podem ser percebidos, como a redução das geleiras, as ondas intensas de calor e a elevação do nível dos oceanos. Que a elevação do nível dos oceanos também está ligada à redução das geleiras. Fora também, sem contar as ondas intensas de calor, que parece que ele vem aumentando gradativamente. Mas é aquilo que eu volto a frisar. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para evitar que isso aconteça. Desde utilizando fontes de energia limpas, fazendo reflorestamento, não jogando lixo na rua, sempre procurando reciclar o próprio lixo, fazer com que o nosso planeta se torne um planeta cada vez melhor. E nós podemos sim fazer isso, isso é possível. Cabe a conscientização de cada um. E também políticas públicas que a gente possa ver que elas tenham resultado. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e tenham compreendido o assunto. E muito obrigada pela atenção de todos. Bons estudos e até a próxima. E essas são nossas referências no material que foi apresentado para vocês. Muito obrigada e até a próxima.